Boa tarde. Daremos continuidade à nossa palestra sobre a instrução de processos de compras no âmbito da Unifesp Proad. E o nosso tema de agora à tarde será a realização da pesquisa de preço. Nesse momento, nós tentaremos abordar um pouco sobre a realização da pesquisa de preço, quais são as boas práticas a serem adotadas, né? O que a legislação fala sobre a pesquisa de preço. Vamos abordar um pouquinho sobre a realização de pesquisa de preço na internet, com fornecedores e no painel de preço. Vamos verificar também a consulta aos códigos CAT-MAX e CAT-SE, que são essenciais para fazer a pesquisa de preço no painel de preços da administração pública disponível lá no Comprasnet. Então, vamos começar. O artigo 15 da Lei 866, ele estabelece que nenhuma compra Patrícia falou que é para cá. É sem áudio, não Uhum. tem áudio. É pro lado de lá, né? Boa tarde. O áudio está bom? Estão ouvindo agora? Certo. Nesse momento, nós iniciaremos a segunda etapa da nossa palestra sobre a instrução de processos de compras e contratação de serviços no âmbito da Unifesp Proad. Nesse período, nós iremos abordar sobre a realização de pesquisas de preço. Quais são as boas práticas a serem adotadas na realização de pesquisa de preço? O que a legislação nos fala sobre a pesquisa de preço? Vamos colocar também, vamos tentar mostrar como se faz a pesquisa ao CAT-MAT e ao CAT-SE no sistema de painel de compras disponibilizado pelo governo federal lá no Comprasnet. E fica aberto desde já a oportunidade para mandar dúvidas através de chat, através do e-mail da DICS. Vamos continuar. Bom, o artigo 5º da Lei 866, ele estabelece que nenhuma compra pública ou contratação será realizada sem a adequada caracterização de seu objeto e que deve ser submetida à ampla pesquisa de preço, à ampla pesquisa de mercado. Deve ser realizada pesquisa de mercado. Nós não podemos contratar nada e nem adquirir nenhum material sem a relação de pesquisa de preço. E aí, nós temos também que pesquisa de preço é o procedimento prévio e indispensável à realização da verificação do preço de referência para a contratação, né? Não podemos publicar um edital de licitação, um termo de referência que não possuam preços, né? O termo de referência, como já foi colocado, ele pode até não conter o preço referencial, mas no processo que deu origem àquele termo de referência, ele deve conter a pesquisa de preço, a demonstração da realização da pesquisa de preço. E, para elaborar a pesquisa de preço, nós iremos nos subsidiar pela IN 5 de 2000,
14, do antigo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento, hoje Ministério da Economia. E aí, essa IN5 de 2014, ela estabelece que a pesquisa de preço, ela será realizada para todas as contratações, conforme disposto na IN5 de 2014, exceto para os processos de obras e serviços de engenharia. Processos de obras e engenharia, eles usam preços referenciais, né? Que são preços disponibilizados pelo governo federal e outros órgãos. Tirando a exceção de processos de obras e processos de engenharia, deve ser realizada ampla pesquisa de mercado, preferencialmente no site do governo, Comprasnet, né, ou outras contratações. E aí, ela dispõe também o seguinte: a pesquisa ela deve ser elaborada pelo setor requisitante da demanda. Quem está requisitando tal material, ele tem a maior expertise, a maior capacidade técnica e conhecimento de realizar pesquisa de preço. Tem alguns objetos que existe a necessidade de licitar, mas eles são muito complexos. E o setor de compras nem sempre tem esse conhecimento para poder realizar essa pesquisa de preços. Então, o TCU, ele veio, né, e firmou esse entendimento de que a pesquisa de preço deve ser elaborada pelo setor requisitante. E nós temos o que dispõe a IN5 de 2017, né? De 2014, desculpa. A IN5 de 2014, lá no seu artigo 5º, ela fala que a pesquisa de preços ela deve ser realizada preferencialmente no painel de preços disponibilizado no site Comprasnet, né? Prioridade, você deve priorizar o painel de preços para fazer pesquisa de preços. O inciso 2, ele estabelece que podemos fazer pesquisa de preço com contratações similares de outros órgãos públicos, né? Nós vamos verificar quais são as contratações que, por exemplo, a UFPA realizou, né? Aquisição de papel, que é um objeto simples. Vamos ver quais foram os preços que a UFPA, que a UFRA e outras universidades realizaram através também. Essa informação também nós podemos pegar no site Comprasnet, né, que é de acesso público, e todos nós temos acesso. A pesquisa também pode ser realizada em mídia especializada, né, especializada em sites eletrônicos e sites de domínio amplo. Um exemplo desse, por exemplo, é a questão de preços que são colocados por alguns sites. Por exemplo, Sinap é uma pesquisa especializada, né? Nós podemos fazer pesquisas diretamente com os fornecedores, conforme dispõe o inciso 4º. Essas são as 4 opções de realização de pesquisa: painel de preços, contratações similares, pesquisa em mídia especializada, sites eletrônicos e pesquisa com fornecedores. E nós temos que os parâmetros 1 e 2 do artigo 2º da IN5 de 2014, ela deve ser priorizada, ou seja, a pesquisa de preço no painel de preços disponibilizado pelo governo e a pesquisa a contratações com outros órgãos, contratações similares com outros órgãos. E o TCU, ele destacou que são irregulares as pesquisas de preços que não priorizem os incisos 1 e 2 do artigo 2º da IN5 de 2014, ou seja, os incisos 1 e 2, painel de preço e contratações similares. E ainda traz que são vedadas as pesquisas de preços em sites de leilões ou de venda ou de intermediação de vendas. Por exemplo, os sites de intermediação de vendas. O Mercado Livre não é permitido porque o Mercado Livre ele não realiza a venda, ele intermedia uma venda. Então, não é permitido a pesquisa de preço em site como esse, Mercado Livre. Nós temos ainda que a pesquisa de preço é um procedimento para verificação das exigências e condições de mercado. Especificação, qualidade, desempenho, prazos de entrega, prestação de serviços.
o prazo de execução e a garantia. Durante a realização da pesquisa de preços, nós devemos observar a utilização de métodos de avaliação. A gente não é só pegar a pesquisa de preço e lançar três preços, né? Nós temos que fazer uma avaliação crítica dessas pesquisas, né? E durante essa avaliação crítica, nós vamos verificar o uso da média, da mediana ou do menor preço, quando um deles apresentar uma menor distorção entre os preços apresentados. O uso de pelo menos 3 preços o uso de menos de 3 preços ele deve ser justificado. A IN fala que nós devemos sempre utilizar 3 preços, né? Podemos utilizar apenas 2? Podemos. Só que esse uso de apenas 2 preços, ele deve ser justificado. Por que fizemos com menos de 3? Né? E esse uso de 3 preços, ele pode ser feito uma cesta. Não somente pesquisa do painel de preço. A boa prática é que você faça uma mesclagem. Pesquisa de painel de preço, contratações similares e pesquisa na internet, se possível, e pesquisa diretamente com o fornecedor. Assim, você poderá obter um preço mais real, que esteja dentro da execuibilidade, que seja um preço praticável no mercado, né? Devemos evitar os preços inexequíveis ou os preços excessivamente elevados. Pensando nesses apontamentos que estão dispostos lá na IN 5 de 2014, que fala sobre essa avaliação crítica que deve ser realizada da pesquisa de preço, deve ser verificado a utilização de no mínimo 3 preços, ou quando não, deve ser justificado. E esse estudo dos preços inexequíveis e excessivos, a DICS elaborou uma planilha, e essa planilha, ela já faz todas essas análises, né? E também está disponibilizada no site lá da PROAD, nos modelos de documentos que vocês podem consultar e utilizar, né? E quando vocês preenchem essa planilha, ela já faz esse estudo crítico, né? Ela já mostra se esse preço é excessivamente elevado, se ele é excessivamente inexequível, se você apresentou 3 preços, ele dá uma crítica se apresentou 2, ele fala assim, olha, você tem que justificar o preço, você só apresentou 2 preços, né? E ele ainda informa qual é o preço a ser utilizado. Vai ser a média, vai ser a mediana ou vai ser o menor do preço? Ele informa qual dos métodos de avaliação teve uma distorção menor. Mais à frente, nós iremos verificar o preenchimento dessa planilha de preços. Para a realização de pesquisa de preços, conforme os incisos 1 e 2 do artigo 2º da IN 2014, é obrigatória a indicação dos códigos CATMAT e CATCE, correspondente, que podem ser encontrados nesse endereço. E nós vamos demonstrar como fazer essa consulta aos códigos CATMAT e CATCE. Para que é necessária essa consulta, né? Os códigos CATMAT e CATCE, eles vão facilitar a realização da pesquisa de preço, porque quando eu jogo pelos códigos, o site, conforme a gente vai ver mais à frente, ele só vai te mostrar as pesquisas de preço para aqueles itens, né? Então, você não fica procurando um leque de opções. Eles vão te mostrar somente aqueles itens que você pretende realizar a pesquisa de preço para realizar a contratação. Então, vamos dar uma olhada no site que está disponível a consulta ao CATMAT e ao CATCE, e depois nós vamos verificar como fazer uma pesquisa de preço no painel de preços. Se vocês clicarem naquele endereço lá informado na nossa apresentação, que eu mostrei agora há pouco, ele vai direcionar vocês para essa tela do Comprasnet. Mas essa tela também do Comprasnet, vocês podem
facilmente, digitando no Google ou então colocando o endereço completo compras governamentais, vocês vão estar na página inicial do Comprasnet. Descendo um pouquinho, vocês vão chegar nesses ícones que vai estar a ferramenta de busca Alcatimate e Catse. É aqui que nós iremos encontrar a nossa busca, os itens que a gente pretende encontrar. Quem quiser, tem um breve tutorial mostrando de como deve ser utilizado, de como vocês devem acessar, certo? E nós vamos fazer uma simulação de pesquisa a códigos Catse e aos códigos Catimate. Você clica em acessar a ferramenta de busca. Ele vai te direcionar para essa tela. Nessa tela, você clica em busca avançada. Se você sabe o código Catimate ou Catse, você pode digitar o mesmo aqui. Ou então, se você não sabe o código Catimate ou Catse, você vai digitar, fazer uma pesquisa por nome. Vamos, por exemplo, pesquisar o açúcar, o código Catimate do açúcar cristal. E aí aparecem vários códigos Catimate e Catse que possuem o nome açúcar cristal. E você vai observar qual desses Catimate e Catse se aproximam da sua especificação ou são exatamente iguais. O importante é que você procure um código Catimate e Catse que esteja mais próximo da sua descrição, do que você descreveu, do que você quer lá no termo de referência. Não necessariamente sempre vai haver um código Catse exato, né? Às vezes você vai ter que usar um código Catse genérico, que é um código Catse que a gente geralmente usa a expressão que ele é aberto, que ele permite que você altere a descrição dele, né? Aí você pode escolher um código Catse, Catimate mais aproximado do que da sua descrição. O código mais aproximado de açúcar cristal, por exemplo, que está no nosso termo de referência, lá da nossa agenda de compras, é esse aqui, o 463988. Se você clicar nele, ele vai abrir as possibilidades de compra, né? As unidades de fornecimento. Você pode comprar ele com a embalagem, né, de 1 quilo, uma embalagem de 2 quilos, um sachê de 5 gramas, um sachê de 6 gramas e uma embalagem de 5 quilos. E alguns códigos Catse, eles ainda vão disponibilizar a natureza a ser empenhado esse material. Não são todos, mas existe um grande número de códigos Catimate e Catse que vão te disponibilizar a natureza a ser empenhado esse material. E você seleciona ele, o código que você quer. Por exemplo, a nossa padronização, ele é a embalagem de 2 quilos. E eu vou adicionar a minha pesquisa à embalagem de 2 quilos, né? E aqui eu posso verificar o que eu pesquisei. Açúcar cristal de 2 quilos e o Catimate que eu vou inserir lá no meu termo de referência, na minha pesquisa de preço, é esse Catimate aqui, o 463988. Quando eu digitar esse código 463988 no site Comprasnet, no momento de publicar a licitação, ele vai me trazer essa descrição aqui e eu ainda vou poder complementar essa descrição, porque esse Catimate, ele é um Catimate genérico. A descrição dele é bem abreviada. E aí nós temos algumas opções. Nós podemos continuar pesquisando ou então nós podemos exportar essa lista, né? Se você quiser salvar esse documento, você pode fazer isso. No nosso caso, nós vamos continuar pesquisando. E aí, nós vamos pesquisar agora um item de serviços.
pesquisamos um material, vamos pesquisar um serviço neste momento. Se eu digitar a palavra impressão, ela vai me aparecer várias opções. Às vezes, se você vier aqui embaixo, ó, você pode ver quantas páginas existem que tem a palavra impressão. E aí você pode selecionar a quantidade de itens que você quer por página. E, assim, outra observação, por exemplo, eu estou pesquisando serviço, né? Eu poderia, por exemplo, ter escolhido aqui... Só um momento, deixa eu só retornar. Eu clico em busca avançada, eu posso escolher aqui, olha, só serviços ou só materiais, para facilitar a pesquisa, né? Então, eu vou, como é um serviço de impressão, eu vou clicar em serviços, vou selecionar a palavra serviços e vou digitar a palavra impressão. Observem que nessa pesquisa, como eu coloquei o filtro serviços, só me aparece item de serviços. Esse símbolozinho em amarelo significa que é um item que ele é serviço, ele não é material, ele não pode ser enquadrado como material. E aí nós temos várias opções de serviços que são uma impressão. Por exemplo, nós temos aqui o serviço de outsourcing, que é a impressão sem franquia de páginas, e temos vários serviços. E aqui ele me deu 3 páginas. E nós temos serviços de plotagem, que nós utilizamos bastante na nossa agenda de serviços gráficos, confecção, instalação de faixa. E você vai verificar, se você clicar nele, ele vai te dar a unidade. Geralmente, a unidade de serviço ela é sempre uma unidade. A unidade não é serviço, a unidade é unidade. E cada serviço que você requerer, ele vai se igualar a uma unidade. E ele, novamente, se você observar, vai trazer a natureza de despesa. A maioria dos itens de serviço que você pesquisar no site de Comprasnet, ele vai te dar natureza de despesa. A natureza de despesa ainda não está disponível totalmente para os itens de material, quando você pesquisa material. Mas serviço está a maioria dos serviços, eles estão padronizados com natureza de despesa para facilitar o momento de empenho ou até mesmo a instrução do processo, dependendo do recurso que você tenha. Porque, às vezes, você tem um recurso e você vai observar que ele não se encaixa em nenhuma dessas naturezas de despesa. Então, esse item já não vai servir para você. Inicialmente, nós pesquisamos o açúcar, né? Como nós achamos o catmate de açúcar, nós iremos, nesse momento, realizar uma pesquisa de preços com base nesse catmate que nós tínhamos consultado, que é o 463988. A pesquisa de preço, ela é realizada no site Painel de Preços, também no site Comprasnet. Se você vier no site Comprasnet, você vai observar logo abaixo o ícone do painel de preço. É só você clicar aqui que ele vai te direcionar para essa tela. No painel de preço, você pode também fazer a pesquisa pelo nome do material. Só que
dificulta um pouco. E o painel de preços, ele é uma ferramenta que, às vezes, devido ao grande uso, o grande número de usuários que o usam simultaneamente, às vezes ele se torna um pouco lento. Então, para dar continuidade à nossa pesquisa de preço, você clica em painel, ele vai te direcionar para essa tela, e aí você vai escolher o tipo de pesquisa. Você vai pesquisar um material ou um serviço. Nesse caso, nós faremos uma simulação de pesquisa de açúcar, que é caracterizada como um material. E seremos direcionados para essa tela. Como eu já mencionei, a tela, devido ao grande número de usuários, ela se torna, às vezes, um pouco lenta. Estou aguardando processar. Como eu já mencionei anteriormente, às vezes demora um pouquinho, né? Por ela ser um pouco lenta, ter um grande número de usuários, às vezes demora um pouco processar totalmente. Aqui vão aparecer as opções de filtro que nós vamos pesquisar. Enquanto o painel processa, painel de preço, nós vamos simular uma pesquisa de preços com base também no CATMAT, que nós já pesquisamos, no inciso 2 da IN, que é as contratações similares com outros órgãos da administração. Nesse momento, nós vamos vir no site Comprasnet, né, na página inicial de Comprasnet, tem a aba Gestor Público. Você vai clicar em Consultas. Após Compras Governamentais, Atas e Atas de Registro de Preço por material ou serviço. Nesse momento, ele te direciona para essa tela que você vai colocar uma faixa de data. Geralmente, o máximo que ele permite é 1 ano. Então, vamos fazer uma pesquisa de 1 ano. Vamos colocar dia 17/3/2019, dia 18/3/2019, ao dia 17/3/2020. Abaixo, você vai pesquisar novamente pelo tipo de material ou pelo tipo de serviço. Nesse caso, nós estaremos pesquisando um material. Aí você vai clicar em selecionar, vai abrir essa telinha para você. Só um momento. Patrícia. Não tá lá. Porque uma outra tela tenta jogar pra lá pra cima. Isso. Quando você clica em serviços, na palavra materiais, em selecionar, ele vai abrir essa outra tela para você. E aí, nós temos duas opções. Se nós temos o código CATMAT, nós vamos digitar o código CATMAT nesse espaço. Busca por código. E você vai digitar o código. Se você não possui o código, você pode pesquisar por busca por nome. E aí você pode... uma sugestão é que você nunca comece por essa primeira aba, porque
ele restringe muito a pesquisa e às vezes ele acaba dando uma pesquisa zero. Então você comece sempre pela segunda aba e sempre selecione a opção contendo e nunca iniciando. Quando você digitar, é uma palavra por cada coluna, tá? Por cada linha. Quando você digitar, se você quiser acrescentar mais informações, você pode, tá? Sendo uma palavra por cada linha. E aí você clica em avançar. E aí, eles nos deram esses 2 tipos de açúcar, que não são aqueles, nenhum dos dois é aquele nosso lá informado, né? Outra observação que acontece aqui é que, às vezes, a nossa orientação é que vocês não pesquisem o código de CATMAT por essa tela, porque, às vezes, o código CATMAT que vocês pesquisam nessa tela, ele pode estar suspenso. E aí eu não vou poder utilizar ele na minha licitação. O ideal é que você vá lá em consulta CATMAT CATSE, na tela anterior que a gente fez, que a gente consultou esse código aqui e faça pesquisa com ele, já digitando o código e não pesquisando por nome ou por material. Eu digitei o código, eu vou fazer a busca. Olha, vocês podem observar que eu acho que na minha pesquisa anterior, até mesmo porque aqui ele vai verificar todos os acentos. Então, pode ser um pouquinho mais complicado você fazer a sua pesquisa nesse site, em vez do painel de consulta ao código CATMAT ou CATSE. E quando eu digito a palavra açúcar com pontuação, com acento, né? Ele me traz várias opções, inclusive o que eu tinha selecionado lá no catálogo de materiais. E aí eu seleciono. Se você quiser fazer pesquisa de material com todos esses itens, é só você selecionar todos. Se você quiser somente com um, que é o ideal, aí você pode selecionar somente aquele item. Nós vamos fazer a pesquisa simulando as 2 situações. Primeiro, vamos fazer uma pesquisa com todos os itens. E aqui você pode observar que todos aqueles itens lá que a gente escolheu, eles estão aqui. E aí nós vamos clicar aqui embaixo em consultar. Você observa que o primeiro item informado, que é o 74225, não foi encontrada nenhuma licitação, registro de preço para esse item. Já para o item 228325, foi realizada várias licitações para esse item. Só que aí você vai observar a descrição, né? Não é açúcar, é pó para refresco, composição açúcar cristal e outros materiais. Não é o nosso açúcar cristal de 2 quilos. Vamos passar para o próximo item. Aqui foi realizada uma licitação e você vai observar a descrição do item. Pó para refresco também não é o açúcar cristal que nós pretendemos comprar. Vamos para o próximo item. Molho shoyu também não é o açúcar que nós queremos comprar, mas ele te mostra todas as licitações que foram realizadas para aquisição de molho shoyu através do registro de preço pela Administração Pública Federal. Passamos então para o próximo item. Aqui, açúcar cristal tipo vegetal, sacarose de cana-de-açúcar. Poderia ser o nosso item, né? Se a nossa descrição fosse essa, origem vegetal, né? E aqui você verifica, olha, a quantidade de itens, de licitações que foram realizadas para esse item. Esse item, 240709, eu devo destacar que ele não está mais ativo. Por isso que eu coloquei a observação de que vocês
devem fazer a pesquisa de preço utilizando o catálogo de materiais e não essa tela, porque ele vai te mostrar todos os itens que estão ativos e inativos. Recentemente, o Ministério da Economia está fazendo uma reestruturação nos códigos CATMAT e CATCE. E nessa reestruturação, eles estão inativando vários códigos. Inclusive, esse código 240709, ele foi inativado recentemente. A nossa última licitação, se vocês observarem, nós estaremos aqui, a nossa última licitação, ele foi, olha, a Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Nós utilizamos esse item. Hoje, na próxima licitação, nós não poderemos mais utilizar esse item, porque esse item ele encontra-se inativo. E quando a gente for cadastrar a licitação, nós não conseguiremos utilizar esse item. Mas ele vai servir de pesquisa de preço para a nossa pesquisa de preço. Inicialmente, uma metodologia minha de fazer pesquisa de preço, que a gente deve verificar as contratações similares de outros órgãos. As contratações, no meu posicionamento, no meu pensamento, que são mais similar com a Unifespa, são de outras universidades. Então, na minha pesquisa de preço, eu vou utilizar primeiro a pesquisa de preço, a licitação de outras universidades, que foram realizadas por outras universidades. Elas vão estar mais próximas da nossa descrição, mais próximas da nossa realidade. E aí, se você quiser observar, a Universidade Federal do Amazonas. Outro critério a ser observado também é a regionalidade. Vamos dar prioridade, por exemplo, para as licitações realizadas na região norte. Por quê? Porque as licitações realizadas na região norte, a gente tem uma similaridade de frete, né? São uma região que está próxima, as universidades estão próximas, são mais próximas da gente. Então, nós vamos observar, porque essas universidades, elas geralmente vão ter a mesma característica de frete da Unifespa, né? É diferente eu comprar uma açúcar lá em São Paulo, para uma universidade ou por um outro órgão, que foi feito em São Paulo. Geralmente, o preço deles vai estar menor, porque o frete, o valor de frete dos fornecedores, eles vão pagar um frete menor. Então, prioridade. Faz contratações similares nesse momento de você fazer esse crivo das licitações que foram realizadas. Primeiro, para universidades e região norte. Não achou na região norte, não achou na universidade, vamos para os demais órgãos, Exército, qualquer outro que tenha realizado essa licitação. E aqui, para a gente verificar o preço que foi adotado no pregão 2 de 2018 da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Federal do Amazonas, a gente seleciona o instituto marcando aqui e descemos um pouquinho e vamos na palavra detalhar. E aí, ele vai nos informar que foram pedidos vários itens açúcar, né? Foram uma média de 10 itens que eles solicitaram o açúcar. E são vários preços. E se você quiser detalhar para saber realmente qual foi, por exemplo, nós estamos fazendo a pesquisa pelo açúcar de 2 quilos. Então, se você realmente quer saber o açúcar, qual foi o açúcar de 2 quilos que foi licitado, qual é o que se aproxima da nossa descrição, nós podemos abrir uma outra página, uma outra aba no Comprasnet mesmo, que é para a gente visualizar a descrição detalhada daquele item. E aí, no site Comprasnet mesmo, vocês vêm em gestor público, consultas, compras governamentais, gestão de ata de registro de preço. E aqui eu vou em consultas, pesquisa licitação. E com esses dados obtidos, aqui eu vou pegar a UASG.
E o número da licitação. Tem sempre que observar o número da licitação. Eu vou digitar o número da UASG aqui. Vou digitar o número da licitação, que é a 2 de 2018. E vou clicar em pesquisar. Ele vai me aparecer essa tela. Você vai selecionar. E nós vamos verificar quais são os itens. Foram os itens 4, 93, 94. Vamos verificar o item 4. Açúcar cristal. E aí é só você selecionar o açúcar cristal. Açúcar cristal, composição 2.000 quantidades, 2.000. No caso aqui foi o quilograma, são 2.000 quilos, né? E aí você, para comprovação da sua pesquisa de preço, você pode salvar essa tela que tem a vigência da ata de registro de preço e essa tela fornecedores que tem o material e o quantitativo e os dados do fornecedor, CNPJ e nome. Correto? Aí salvam duas telas. Detalhes do item, fornecedor do item. Vamos verificar se o site do painel de preços ele está disponível. O ideal é que as pesquisas de preços sempre priorizem o painel de preços. E o preço que nós pesquisamos, acabamos de pesquisar nas outras duas telas, eles vão estar aqui também. Patrícia. Patrícia, se a gente tentasse por outro. O que tu acha? Bom, o
O painel de preço hoje ele está bem lento e tudo indica que nós não conseguiremos utilizar o mesmo. Estou tentando fazer uma nova atualização, porque o ideal seria que a gente apresentasse como fazer a pesquisa no painel. Realmente, eu acho que nós não conseguiremos utilizar o painel de preços, né? Ele realmente não está funcionando. Então, nós vamos continuar com a nossa pesquisa de preço dessa forma. Eu, particularmente, prefiro fazer a pesquisa de preço utilizando o gestão de atas de registro de preço. Porque, como vocês puderam observar, ele é mais célere. A sua pesquisa de preço se torna mais rápido, né? E você está cumprindo o disposto no artigo, no inciso 1º do artigo 2º da IN 5 de 2017, que são o painel de preço. Porque se o preço está aqui na gestão, automaticamente, se você conseguisse verificar, ele também está no painel de preços. Então, você vai estar cumprindo tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 da IN 5 de 2017, sem a necessidade de justificativa. Nesse caso, como eu já mencionei, é só vocês, para comprovação da pesquisa de preço, salvarem a aba Detalhes do item, onde possui a quantidade, a vigência da ata e a aba Fornecedores do item, que vai ter o dado o CNPJ do fornecedor, o nome do fornecedor, a quantidade que foi homologada e o valor unitário homologado. Salva-se essas duas telas para fins de comprovação da pesquisa de preço. Com base, tendo essa pesquisa de preço, nós vamos começar o preenchimento da nossa planilha, para que a gente faça aquele estudo da análise crítica da pesquisa de preço. E aí, como eu já mencionei, a planilha ela está aqui, né? Nesse caso, como é um processo de aquisição de bens, nós vamos baixar a planilha de aquisição de bens. E aí vocês vão baixar essa planilha, né? Aqui vocês vão preencher o objeto. No nosso caso seria aquisição de material de copa e cozinha, no caso do açúcar. Vamos Para quê? Vamos informar o requisitante, no caso a PROAD. Vamos começar uma numeração. E aqui é o primeiro item que nós vamos pesquisar. Se você observar, se eu colocar o número 1 nessa primeira aba que está escrito número 1, todos os itens serão automaticamente preenchidos em ordem numérica. E aqui nós vamos descrever qual é o material que nós vamos comprar, que é
açúcar cristal, o catimate do açúcar cristal, vocês vão preencher também o catimate do açúcar cristal, que é aquele catimate que nós conseguimos aqui, o 463988. E vamos adicionar aqui a quantidade. Vamos dispor a quantidade, 200 quilos, por exemplo. A unidade de fornecimento, pacote ou embalagem. Embalagem contendo 2 quilos. E aqui nós vamos colocar a nossa informação da pesquisa de preço. Geralmente eu utilizo para definição, são campos obrigatórios. Informar neste item o número do pregão que serviu como pesquisa de preço, a UASG que realizou a licitação, o número do item, o fornecedor, nome e CNPJ. O CNPJ, ele é obrigatório, pois essa pesquisa que vocês estão realizando nesse momento, nós teremos que cadastrar, o setor de compras terá que cadastrar essa pesquisa no momento de cadastro da licitação. E aí eu vou pegar esses dados lá daquela licitação. O pregão lá, eu vi que é o pregão 2 de 2018. Vamos verificar o código da UASG. O código da UASG é o 158562. 158562. Vamos adicionar aqui 158562. Vamos verificar o número do item. O item foi o item 04. E vamos pegar os dados do fornecedor. Os dados do fornecedor são esse aqui. Nome e CNPJ. Você já pode pegar completo. E copiar. Vou informar a data que foi realizada a pesquisa. No caso, a pesquisa está sendo realizada hoje, dia 17/3/2020. E vou verificar qual foi o valor que está disposto lá na nossa pesquisa, que é o valor de R$ 2,23. Vocês vão sempre observar o valor unitário homologado, ou se aqui tiver essa informação, vocês vão utilizar essa informação aqui. Sempre que houver informação de valor unitário renegociado, vocês vão utilizar esse valor. Se não houver, é o valor homologado. E vão informar esse valor, né? E aqui nós já temos somente item. Se você descer um pouquinho nessa planilha, você vai verificar um alerta. Necessária justificativa para a pesquisa de preço com menos de 3 preços válidos, né? Conforme a IN 5 de 2014. E se você observar aqui, você vai ver que ele não vai fazer aquela análise crítica. Ele não tem dados para fazer análise crítica de qual é o melhor
parâmetro para você estar utilizando, se é a média, se é a mediana ou se é o menor dos preços encontrados. Então, nós temos que seguir a nossa pesquisa de preço. Já temos um valor. Sempre trabalharemos com duas telas. Essa aqui, que é a consulta por ata de registro de preço, e a consulta gestão de ata de registro de preço. Essas aqui são todas as licitações para este item, certo? Então, aqui nós pegamos da Universidade Federal do Amazonas. Vamos agora pegar da Universidade Federal do Pernambuco, tem do Paraná. Vamos ver se não tem outra de outro lugar. Nós podemos utilizar a nossa pesquisa, a nossa licitação anterior como pesquisa de preço? Nós podemos utilizar a nossa licitação anterior como pesquisa de preço. O ideal é que seja o último a ser utilizado. Mas, se vocês não encontrarem, vocês podem estar utilizando, tá? Primeiro, pesquisa com outros órgãos, que é para a gente poder fazer um comparativo. E também podem utilizar a nossa própria ata de registro de preço, desde que esteja vigente. Vamos selecionar agora essa licitação que foi realizada pelo Instituto Federal do Mato Grosso. Vamos novamente selecionar a licitação e vamos pedir para detalhar. E aí nós vamos ter essa informação. Se vocês observarem, o valor aqui foi de R$ 5,14, né? Podemos pegar essa informação daqui? Podemos pegar essa informação daqui, mas nós não temos a certeza que essa descrição ela vai atender a nossa pesquisa de preço, porque às vezes o órgão ele foi o catimate mais próximo da necessidade dele que ele encontrou. Então, o ideal é que vocês sempre consultem aqui nessa tela para poder ver a descrição complementar. Nós vamos dar um intervalinho só para fazer algumas perguntas que já se encontram, certo? E aí a gente dá continuidade à nossa pesquisa de preço com outros métodos para fazer essa necessidade. Qual a quantidade máxima e mínima para a pesquisa de preço? Não entendi. Como assim? Tá. Eu acho que essa pesquisa, qual a quantidade mínima e máxima, assim, vocês devem observar sempre o mais próximo. Por exemplo, se eu quero 2.000 quilos de açúcar, teve um órgão que licitou 1 quilo de açúcar. Geralmente, esse 1 quilo de açúcar dele vai estar bem distoante do nosso 2.000. Porque, geralmente, quando compramos mais, o nosso preço fica mais barato. Quando compramos menos, o nosso preço fica mais caro. Então, vocês devem observar. A licitação deve ser mais ou menos os mesmos quantitativos de vocês. Não é igualdade, não é os mesmos. Mas vocês devem priorizar as licitações que possuam quantitativo próximos dos quantitativos que estão estimados lá no nosso termos de referência. Pode ter só preços de sites e só com 2 quantidades? Não sei se é com 2 fornecedores. Pode. Eu posso fazer pesquisa só com sites e ter somente 2 fornecedores. Só que aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que justificar. Eu posso ter só 2 preços, eu posso ter pesquisa só com fornecedores, eu posso ter pesquisa somente de sites. Só que quando eu for encaminhar o processo para o setor de licitações,
para aquela análise, eu vou ter que colocar uma justificativa. Por que eu só usei 2 preços? Por que eu não dei prioridade para o painel de preços e para o painel para as compras similares? Por que não foi dado? E aí você pode falar, às vezes você não acha. Às vezes, quando um serviço é muito específico, você não vai achar. Por exemplo, a gente tem um exemplo que aqui na universidade nós temos dificuldade para realizar a licitação de limpa-fossa. A licitação de limpa-fossa lá em São Félix de Xingu, lá em Santana do Araguaia, geralmente no painel de preços, nós não vamos conseguir um preço que seja aproximado. Por quê? Porque não vai estar considerando o deslocamento para essas unidades. E aí, se a gente pega uma pesquisa de preço de uma licitação que foi feita para limpeza de fossas lá em São Paulo, vocês acham que vai ser o mesmo preço de um serviço que está sendo feito em São Paulo e um serviço que está sendo feito aqui em Marabá, por exemplo? Não vai ser. Não vai ser. E se a gente pega preço só do painel de preços, nós corremos o risco desse preço ele se tornar inexequível. E quando lançarmos a licitação, nós não teremos empresas interessadas em participar da licitação. E aí a nossa licitação ou ela vai restar fracassada, quando não tenho nenhum preço que acuda aos preços que estão estabelecidos no termo de referência, ou então a licitação ela vai restar deserta quando não há nenhum participante da licitação. Eu acho que essa foi a pergunta. Podemos sim utilizar preço somente com sites ou somente com fornecedores, e somente 2, desde que justificado. Uma outra pergunta é: o que fazer quando não encontrar catmate específico para o item que preciso? Quando não encontrar catmate específico para o item que preciso, eu vou procurar um catmate aproximado, ou um catmate ou um catissé, que tenha mais ou menos, não esteja igual, e vou acrescentar uma observação no meu termo de referência, que a descrição que deve ser considerada é a descrição do termo de referência e não a descrição constante do sistema de painel de preços. Eu vou só mostrar para vocês mais ou menos como é que vocês vão demonstrar isso no termo de referência. Essa informação tem que estar no termo de referência, certo? E aí, aqui no nosso modelo de termo de referência, eu posso vir aqui, adicionar um outro subitem, né? E colocar disposições gerais. E aqui eu posso acrescentar as seguintes informações. Havendo divergências entre a especificação contida neste documento ou neste termo de referência, com as especificações contidas no Comprasnet, prevalecerá a descrição ou a especificação,
contida neste documento. Aqui, quando os fornecedores tiverem acesso a esse termo de referência, que eles observarem esse item aqui, eles vão saber que eles têm que elaborar a proposta deles com base não no que está no Comprasnet, mas com base no meu termo de referência. Essa informação também, eu posso adicioná-la aqui, ou eu posso ainda adicionar ela aqui, logo após a minha planilha de preços. Posso cadastrar um outro subitem e posso acrescentar essa informação aqui, ou em disposições gerais, ou após a planilha após a planilha que contém a descrição do material. Essas são as opções. Posso utilizar, quando não tiver CATMAT específico, utilizo um CATMAT similar e coloco essa observação, que deve prevalecer a descrição do termo de referência e não a descrição contida no Comprasnet. Uma outra pergunta. A pesquisa no painel tem que ser com a mesma descrição, ou seja, igual? Se possível, sim. E assim, o objetivo é que seja, né? Você vai procurar a descrição mais similar que tenha com você. Mas também, às vezes, você não vai conseguir, né? O objetivo que eu coloquei agora há pouco, que está tendo uma reestruturação no Código CATMAT-CATSEC, que o Ministério da Economia está realizando, é justamente com esse objetivo, que exista uma padronização do que é comprado pela administração pública. Essa padronização hoje, ela não existe. Se você observar, quando a gente pesquisou por açúcar lá no catálogo de materiais, apareceram vários tipos de açúcar. Se você pesquisar por papel, nossa, aí é que vai aparecer mais ou menos uns 1.000 itens papel. E para você achar a sua descrição vai ser bem difícil. Então, assim, você vai pesquisar por um item que esteja o mais próximo da sua especificação. Tem que ser igual? Não tem que ser igual. É bom que seja igual, mas tem que ser sempre o mais próximo possível. Outra pergunta. Preciso fazer todas essas pesquisas nos sites para obter preços em outros entes do governo? Olha, por exemplo, se você for para a administração estadual e a administração municipal, você não sei como funciona, né? Não sei como, às vezes eles utilizam com recursos federais, eles utilizam o Comprasnet e assim, as contratações que eles fazem está lá no painel de preço. Agora, se eles não têm a obrigatoriedade de fazer ainda, alguns municípios não têm a obrigatoriedade de fazer pregão eletrônico usando o Comprasnet. Eles podem usar outra plataforma. E você pode estar buscando essa outra plataforma. E quando você faz essa contratação com outros entes do governo, municipal e estadual, você vai estar cumprindo o inciso 2º lá do artigo o inciso 2º do artigo 2º da IN 5 de 2017, que é contratações similares com outros órgãos da administração pública. Você pode, sim, utilizar contratações realizadas por uma prefeitura ou por uma secretaria de Estado. Tem só que estar comprovando isso nos autos do processo. Vamos continuar, então, com a nossa simulação de pesquisa de preço. O site de pesquisa de preço, o painel de preço, ele realmente não está funcionando. Então, nós não conseguiremos fazer a nossa pesquisa por ele. Continuaremos a nossa pesquisa aqui pelo Gestão de Ata e pelo Atas de Registro de Preço, também disponível lá no site Comprasnet. E vamos adicionar essa informação. Primeiro, nós vamos verificar a informação, se a gente consegue a informação detalhada desse pregão.
Vamos colocar o número da UASG. O pregão é o 2 de 2019 e o item é o 01. E vamos colocar essas informações. Clica em pesquisar. Quando aparecer a licitação, você vai clicar em selecionar. Vamos verificar qual foi o item. Lá a gente observou que é o item número 1. E aqui, olha, a unidade de fornecimento, ele já está nos falando que é uma unidade de 2 quilos, é um pacote de 2 quilos. É o que a gente pretende contratar. É o que está lá no nosso termo de referente, açúcar cristal de 2 quilos. E aí você vai observar novamente a vigência da ata e o preço com o fornecedor. Quanto à questão da validade da pesquisa de preço, a gente observa que ela deve ter um parâmetro de prazo. O prazo estabelecido lá na IN 5 de 2014 são 180 dias, né? E aí, para licitações realizadas por sistema de registro de preço, qual é a orientação? É que vocês observem sempre a data da vigência. Está vigente? Ótimo, vou poder utilizar. Não está mais vigente. Mas quando foi que ela deixou de estar vigente? O prazo máximo da vigência dela tem que ser 180 dias no dia eu estou realizando a pesquisa hoje. Então, eu tenho que contar 180 dias anterior ao dia 17 de março. Ou seja, 6 meses ao dia anterior ao 17 de março. Isso se a ata não estiver vigente, certo? Se a ata estiver vigente, vocês não precisam se preocupar, ela está dentro do disposto sobre o prazo, né? Ela está dentro dos 180 dias, até mesmo porque a ata de registro de preço, os preços são válidos por 1 ano, tá? Então, vocês vão sempre observar. A ata venceu, vão contar o vencimento da ata, mais 180 dias até a pesquisa, até a data da realização da pesquisa de preço. A ata está vigente? Ótimo. O ideal é que a ata sempre esteja vigente. Por ser um registro de preço que vale por 12 meses sem reajuste, o ideal é que ela esteja dentro da vigência. Então, nós vamos pegar essas informações e vamos transcrever as mesmas lá para a nossa planilha, certo? Vamos verificar o valor. A UASG é a 15.8496. Vamos adicionar essas informações aqui. O pregão é o 2 de 2019. A UASG é a 15.9486. O item é o item número 1. E agora vamos buscar o fornecedor. E vamos também observar o preço, que é R$ 5,14. Vamos dispor a data. E aqui ele já vai nos calculando uma média. Olha, se vocês observarem, vai continuar com a crítica, que eu estou utilizando menos de 3 preços válidos. E aqui, ele ainda não está me fornecendo o preço a ser utilizado. Ele só consegue fazer análise crítica do preço de menor valor, que foi 2,23, mas ele não consegue fazer a média ou a mediana. Importante observar, conforme vocês viram agora, dei uma crítica, eu só consigo preencher nessa planilha os itens que estão em branco, os espaços em branco. Se você tentar preencher os itens que estão em outras cores, você não consegue, vai te dar uma crítica. Essa planilha ela é protegida por senha. Então, você só vai conseguir preencher os espaços que estão em branco. Você não consegue modificar a fórmula da obtenção dos materiais
Qualquer outra que você tente, você não consegue mexer, você não consegue preencher, você não consegue acrescentar informações. Somente nos espaços em branco. Se eu quiser colocar uma informação aqui nessa linha, né, que fala sobre a média, e querer acrescentar digitando essa média, eu não vou conseguir. Ela vai me dar um erro. Como informado, eu só consigo preencher os espaços em branco. Vamos continuar a nossa pesquisa de preço. Bom, essa informação vocês também vão salvar. Essa primeira tela, detalhes do item e fornecedor do item. Vocês vão sempre salvar essas telas em PDF e essas telas elas serão inseridas no processo eletrônico. E vamos continuar a nossa busca, primeiro por licitações mais próximas da região de Marabá. Ou da região norte, né? E aqui nós temos uma outra licitação que foi realizada pela Universidade Federal de Rondônia. E vamos observar a descrição detalhada dela lá naquela telinha de gestão de ata de registro de preço. Aqui nós vamos acrescentar o ASG. Vamos observar a licitação, foi a 32 de 2019. Pesquisamos. O sistema nos retornou a informação da licitação. A ação é selecionar. Vamos verificar qual foi o item. O item foi o 14. Então, você vem aqui no item 14 e seleciona o item 14. E aqui eu já tenho uma observação que também a licitação foi num pacote de 2 quilos, né? E nós vamos verificar aqueles mesmos detalhes. A vigência, ela está em vigor, ou se não tivesse em vigência, 180 dias após o encerramento da vigência. O valor, o fornecedor. Então, aqui nós vamos... a UASG é a 154055. Vamos colocar essas observações lá no na nossa planilha. O pregão é o 32 de 2019. O item é o item 14. Vamos copiar a informação do fornecedor e observar o preço que é praticado, que é R$ 5,18. A data da pesquisa de preço foi hoje e o valor é R$ 5,18. Ótimo, finalizei a minha pesquisa de preço. R$ 5,18. Olha, se vocês colocarem ponto em vez de vírgula, ele também vai te dar uma crítica. Ele não vai fazer o estudo da média e da mediana, certo? Encontrei 3 preços. Pronto, finalizei a minha pesquisa de preço. É isso? Não, não é isso. Como eu coloquei anteriormente, tem que ser feita uma análise crítica quanto à execuibilidade e quanto ao preço excessivo. E os preços, eles devem estar mais ou menos próximos, eles não podem destoar muito um do outro. E aí, se você vier aqui nessa coluna que fala sobre a avaliação do preço, o que ele vai falar? Ele está me falando que o primeiro preço de 2,23 é um preço exequível e que os preços de 5,14 e 5,18 eles são preços excessivamente elevados.
Então, a minha pesquisa de preço, embora eu tenha 3 preços, a minha pesquisa ela não é válida. E aqui vai continuar a crítica. Eu tenho 3 preços, mas eu não tenho 3 preços válidos, que são, conforme a IN, aquele estudo, que eles não podem se destoar muito, ou seja, eles não podem estar excessivamente elevado e não podem estar excessivamente inexequível. E assim, eu vou ter que pesquisar a minha pesquisa, continuar a minha pesquisa de preço com outros valores. Aqui, eu vou ter que ter sempre, para que os preços sejam válidos, um conjunto de 3 preços exequíveis, um conjunto de 3 preços eu me esqueci qual é a outra palavra que ele vai... Deixa eu ver bem aqui, R$5. Aceitável. Um conjunto de 3 preços exequíveis, ou 3 exequíveis, ou 3 aceitáveis, ou então um exequível, um aceitável, um exequível, 2 aceitável, ou 2 aceitável e um exequível. Ou então vocês também podem sempre se atentarem às cores. Você tem que ter um conjunto de cores. 3 cores verdes, ou 3 cores amarelas, ou um conjunto de 3 cores, sendo um verde, 2 amarelo, ou um verde, um amarelo e 2 verdes. Eu não posso ter um conjunto de 3 preços onde um deles esteja vermelho. A minha consulta ela sempre vai estar inválida. Por exemplo, se eu achasse uma pesquisa de preço que fosse um valor de R$9, esse preço estaria... esse aqui seria o meu preço não válido. Eu teria um conjunto, como eu demonstrei, de 3 preços exequíveis, ou então 3 cores verdes, né? Se eu colocasse aqui R$6, eu continuo com um conjunto, né? Estaria válida a minha pesquisa, porque eu teria um conjunto de 3, sendo um verde e 2 amarelos. Se eu digitasse aqui R$7, vamos digitar R$3. Nesse caso, a minha pesquisa, embora eu tenha mais de 3 preços, eu não tenho 3 preços válidos, porque eu tenho somente um conjunto de 2 preços exequíveis. Eu não tenho um conjunto de 3 preços, sendo os 3 exequíveis ou 3 exequível e aceitável. Eu sempre vou ter que observar. O meu preço válido ele vai ser composto por preço exequível e por preço aceitável. Sempre um mínimo de 3. Não pode estar no meu preço excessivamente elevado ou manifestamente inexequível. Então, assim, a gente vai continuar a nossa pesquisa de preço. E eu vou voltar. E vou verificar qual se aproxima. Rondônia, Rio Grande do Norte. Bom, então, as minhas possibilidades de aproximação de região finalizaram. Então, eu vou continuar com o meu segundo parâmetro, que é de universidades. Vou detalhar. Olha, se vocês observarem, aqui ó, ele está me informando a unidade. É quilo, quilograma e 1 quilo. Não posso utilizar porque eu quero a de 2 quilos. Vou selecionar outra, vou detalhar. Aqui também, por esse preço, deve ser a de 1 quilo. Unidade. Vamos pesquisar.
O número da licitação é a 22 de 2018. Vou clicar em pesquisar. Vou selecionar a licitação. Vou verificar o número do item. O número do item é o item 9. Vamos selecionar o item 9. Quilograma. Aqui também a unidade é somente 1 quilo. Unidade. Nós vamos sempre, nesse início, como vocês puderam observar, tem um grande número de licitações. A gente vai procurar as licitações que são por 2 quilos, que é a nossa unidade de medida. Esse não deve ser porque o valor está bem destoante, né? Nós fizemos a universidade, vamos a da Farroupilha. Selecionei a licitação, clico em detalhar. Esse também, vamos só pesquisar, mas eu acho que essa aqui não é 2 quilos, pelo valor. A licitação é a 1 de 2019. Vamos pesquisar, selecionar. E o item é o item número 1. 9. Olha, aqui nós temos um pacote de 1 quilo. Como eu informei, aquele pacote lá ele é de 5 quilos. Nós não temos nenhuma embalagem, apenas com 200 quilos. Então, essa aqui também a gente pode usar só mais na frente, se nós não conseguirmos nenhuma com 2 quilos. A gente pode observar que foi um número bem grande de licitações para aquisição de açúcar. Essa do Mato Grosso já foi. De Minas. Essa também, pelo valor, ela deve ser de 5 quilos. Vamos ver Rio Grande do Norte. Pelo valor, essa aqui deve ser de 1 quilo apenas. Vamos constar. Coloca o número da UASG. O número da licitação é a 5 de 2019. Vamos verificar o item. O item é o número 1. Pesquisa, seleciona a licitação. O item é o item 1. Como eu já informei, é de 5 quilos também. Essa também não vai servir pra gente. Essa deve ser de 1 quilo. De 10. Quilograma. Como eu mencionei anteriormente, nós temos que procurar uma que esteja mais próxima da nossa realidade, que a nossa açúcar é o açúcar de 2 quilos. Esse aqui também deve ser
o de 5 quilos. Vamos consultar essa licitação. Coloco o número da UASG. O número da licitação é a 16/2019. Pesquiso. Clico em selecionar. Vamos verificar qual é o número do item. O número do item é o item 1. E aqui ele já dispõe que é o de 2 quilos. Essa poderemos utilizar na nossa pesquisa de preço. Eu vou só finalizar o preenchimento dessa pesquisa de preço na nossa planilha e aí nós teremos um breve intervalo, certo? Pregão. A UASG é a 158337. O item é o 01. A licitação é a 16/2019. Vamos pegar o dado do fornecedor, copiar e observar o preço, R$ 4,40. E vamos ver como está a nossa análise. Nesse momento, nós podemos observar que nós já temos um conjunto de 3 preços válidos, ou seja, nós temos um conjunto de um preço execuível e 2 aceitáveis, ou um preço da cor verde e 2 da cor amarela. Se vocês observarem, nós não temos mais aquela crítica de que estamos com apenas 2 preços e que não são preços válidos. Aqui, olha, total de preços válidos, 3. Aí ele vai me falar que estou certo. E na análise dos preços, ele já vai me informar. Ele vai fazer aquele estudo crítico e ele vai me informar, olha, portanto, o preço que você tem que utilizar como referencial é o de R$ 4,40, que foi a mediana, né? O melhor preço, que teve menos distorção, foi a mediana. Então, ele está nos informando que o preço que nós devemos acrescentar no nosso termo de referência é o valor de R$ 4,40, R$ 4,40. É esse valor que nós vamos colocar lá no nosso termo de referência como valor de referência para aquela aquisição, para a aquisição de um pacote de açúcar com 2 quilos. Nós temos um conjunto de preços válidos e que nós iremos agora fazer uma pesquisa de mercado na internet. E vai compor o nosso preço. Lá, nós não precisamos acrescentar nenhum preço mais, porque nós já temos um conjunto de preços válidos. Se eu quisesse terminar a minha pesquisa de preço ali, eu já poderia, porque eu já tenho um conjunto de preços válidos, a planilha ela já me fala qual é o melhor preço a ser utilizado. Só que nós vamos fazer uma simulação de pesquisa de preços na internet. Vamos continuar ainda com o mesmo açúcar.
Lembrando que, como eu falei, nós não podemos pegar, tipo, Mercado Livre, nenhum site que seja só não esteja realizando a venda, ele só seja intermediador, ok? Vamos pegar aqui do Magazine Luiza. Ele está me falando que não está disponível, né? Então, vamos ver esse primeiro. Tem que observar se o site tem CNPJ. Uma das observações, nós precisamos sempre observar se no site tem CNPJ. E aqui eu estou observando que o açúcar cristal, ele é R$ 4,58. Ou seja, a nossa média, o nosso preço que nós vamos utilizar lá na nossa planilha, está dando R$ 4,40. Né? Se na internet está R$ 4,40, no mercado local, em Marabá, não deve estar esse preço. Então, tipo, vocês podem fazer a pesquisa até que o preço de vocês dê mais ou menos a média da internet, né? Que a internet é um bom balizador para a nossa pesquisa de preço. E nós vamos tentar salvar essa tela para compor a nossa pesquisa de preço. E vamos verificar, sempre observar se aqui consta o CNPJ. Eu, por exemplo, não consegui identificar nessa tela o CNPJ do fornecedor. Olha, está aqui o CNPJ do fornecedor. Na impressão, no PDF que vocês gerarem, tem que estar observado o site o CNPJ e o nome do fornecedor. 4,58. E nós vamos acrescentar essa informação na nossa planilha. Nesse caso, a nossa informação ela vai ser somente o nome e o CNPJ. A data é a mesma. E o nosso preço é R$ 4,58. Olha, se vocês observarem, todos os nossos preços agora, eles ficaram exequíveis ou aceitáveis. Nós não temos nenhum preço que seja inexequível ou inaceitável. E aqui a minha média já modificou, né? 4,58. E eu vou utilizar esse preço. Ah, Dianésia, mas eu só preciso de 3. Mas, às vezes, um conjunto de 3, por mais que dê um conjunto de preços, 3 preços válidos, está abaixo da média de mercado. Como vocês observaram, por exemplo, o preço do açúcar que a gente conseguiu de R$ 4,40 estava abaixo da média, mais ou menos, de mercado. E nós podemos verificar outros sites na internet para verificar essa média de mercado. Bom, aqui nós pesquisamos a 4,58. Vamos verificar outro preço. Aqui nesse site não tem disponibilidade. O 4,39. Nosso preço lá estava na média. Então, observar sempre o CNPJ. Na impressão tem que sair o CNPJ. E aí, se eu quiser usar só preço de internet, eu posso usar só preço de internet. Por um objeto como o açúcar, eu usar preço só de internet, eu não sei se teria justificativa. Eu não consigo vislumbrar uma justificativa para utilizar o preço só da internet. Né? Eu acho que tem que ser feita uma mesclagem. Como eu já mencionei, o ideal e a boa prática é que se faça uma mesclagem. Internet com painel de preços. Que você pega em sites, né, de fornecedores
e faz uma mesclagem com os preços encontrados no painel de preço. E assim, a nossa pesquisa está finalizada. Nós temos uma média que está conforme a média de mercado e temos um conjunto de 3 preços válidos, né? Aqui no nosso total de preços válidos, ele está falando que eu tenho um total de 5 preços válidos e eu tenho um preço. Finalizada a minha pesquisa de preço, aqui nessa planilha, eu posso adicionar a pesquisa de preço para até 20 itens. Genésia, mas o meu termo de referência tem 30 itens. Como eu faço? Aqui, vocês observaram, tem 25 itens, né? Mas o meu termo de referência tem 30 itens. E aí, eu baixo outra planilha e vou começar a numerar e vou renumerar essa planilha. Aqui vocês observaram que eu tenho até o item 25. E aqui, o que vai acontecer? Quando eu abrir outra planilha, salvar outra planilha, eu vou falar que vai começar no item 26. E se vocês observarem, se eu numerar a primeira aba, ele vai numerar todos os... vai numerar em sequência. E aí você só renumera. Aqui você vai colocar 26 e, consequentemente, vai consertar a numeração dos outros itens. Nesse caso, o meu só tem um item. Nós só vamos pesquisar o item açúcar. A última aba dessa planilha é o mapa comparativo. Olha, e aqui ele vai te dar a descrição principal, o código CATMAT, a quantidade, a unidade de fornecimento, o valor unitário e o valor total. E você pode transcrever esses valores para o seu termo de referência. Do jeito que está aqui, vai ser o mesmo jeito que você vai transpor lá para o seu termo de referência. No final da elaboração, fiz apenas... o meu termo de referência tem apenas 7 itens, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... salvar, vou transformar isso em um PDF. E como eu só tenho 7, eu vou salvar somente as abas de 1 a 7 e a aba de mapa de preço. Vou transformar isso em um único documento, vou inserir no nosso processo eletrônico. A comprovação de pesquisa de preço que foi realizada tanto na internet quanto lá no painel de preços, eu devo transformar, por exemplo, como uma prática minha, a pesquisa de preços que eu utilizei para formar o preço referencial do item 1, eu transformo toda ela em um único item. Pego toda aquela minha pesquisa, a gente utilizou 5 pesquisas, né? Pego todas essas 5 pesquisas, transformo num único PDF, adiciono esse único PDF ao processo eletrônico, no CIPAC, e falo que aquilo é a comprovação de pesquisa de preço do item 1. Sempre tem que ter essa comprovação no processo eletrônico. Você deve comprovar de onde é a origem, de onde você pegou aquele preço, como você conseguiu formar aquele preço. Correto? Perguntas, por favor, via chat e via mensagem, via e-mail. Voltando aqui para a nossa apresentação da pesquisa de preço, nós temos algumas decisões, né, do TCU. Por exemplo, o TCU se manifestou através do Acórdão 4848 de 2010, que não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade superior de realizar pesquisas de preços no mercado ou em outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes na aquisição do objeto. Ou seja, mais uma vez, o TCU reforçou que
a incumbência de realização de pesquisa de preço não é do setor de compras ou do setor de licitação, e sim do setor requisitante, pois é ele que tem conhecimento do objeto para poder realizar a pesquisa de preço. Outra decisão do TCU, ele se posiciona da seguinte forma: é recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da licitação não se restrinja a cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando-se ainda outras fontes como parâmetro, como contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, mídia, site eletrônico, portais oficiais de referenciamento de custos. Como eu já mencionei, a boa prática é de que se faça uma cesta de pesquisa de preço com parâmetros diferentes. Use fornecedores, use painel de preços, use contratações similares e use sites de internet. O TCU, ele publicou uma portaria, a portaria 128 de 2014, que ele coloca algumas recomendações a serem seguidas na elaboração da pesquisa de preço. E lá no artigo 9º da portaria 128 fala o seguinte: a estimativa de preços de materiais, de equipamentos, de insumos e de serviços contratados para fornecimento de bens ou utilidades deverá ser elaborada com base na média aritmética simples de, no mínimo, 3 preços referenciais, obtidas isoladas ou conjuntamente por meio de pesquisas de preços no mercado, ou seja, fornecedores e internet, em outros órgãos ou entidades da administração pública. O parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que no cálculo da média aritmética simples, a que se refere o CAPT, deverão ser excluídos os valores extremos e desrazoados. Por exemplo, como a gente já colocou aqui, lá na nossa planilha, que devem ser desconsiderados os valores ou muito elevados ou muito abaixo, os valores inexequíveis ou os preços excessivamente elevados, que possam alterar significativamente a tendência central do resultado da amostra. O artigo 10 dispõe que as pesquisas de preços no mercado poderão ser realizadas na internet, por telefone, via e-mail ou correspondência, em publicações especializadas e pessoalmente, junto a fornecedores, por meio de representante da administração. Observadas as seguintes orientações. No caso de pesquisa de preços realizados em lojas na internet, deverá ser juntada aos autos cópia da página pesquisada em que conste preço, a descrição do bem e a data da pesquisa. E como eu coloquei mais cedo, o CNPJ do fornecedor. É muito importante porque no momento do cadastramento da proposta no site do Comprasnet, nós vamos precisar informar o CNPJ do fornecedor. 2. No caso de pesquisa de preços realizada por telefone, devem ser registrados e juntado aos atos o número do telefone, a data, o horário, o nome da empresa e das pessoas que forneceram o orçamento. Posso realizar? Posso realizar por telefone. O agente público, ele tem fé pública, né? E do momento que você coloca uma declaração, aquela declaração, ela tem fé pública. Então, se você está me falando, Dionésia, eu realizei uma pesquisa de preço, mas eu realizei por telefone, e eu coloco esses dados, eu posso fazer, sim, essa pesquisa de preço dessa forma, certo? Isso é você vai utilizar isso em uma das últimas hipóteses, né? Mas você pode fazer. Tudo está justificado. E outra coisa, chegando no setor de análise processual, nós não iremos questionar a fé pública, né, que é investida a um servidor. Se você está declarando que você fez a pesquisa naquele horário, com aquela pessoa, e que aquela pessoa te deu aquele preço, nós vamos acreditar. Nós vamos, não iremos questionar a fé pública investida a um servidor, tá? Mas é importante que tenham todos esses dados, número de telefone, a data, o horário, porque caso a gente precise, ou caso uma fiscalização ligue
ele vai poder confirmar, o fornecedor vai poder confirmar esses dados. O inciso 3, ele fala o seguinte, que no caso de pesquisas de preços realizada por e-mail ou por correspondência, deverão ser juntados aos autos o pedido e a resposta. Ou seja, eu peço uma pesquisa de preço por fornecedor e eu mando ou via carta, ou via correios, ou via e-mail, eu vou ter que comprovar isso no processo. Mandei via e-mail, eu vou salvar aquele e-mail, tanto o e-mail que eu estou enviando, quanto o e-mail que eu estou recebendo. Isso vai ser a minha comprovação de pesquisa de preço. Dianésia, eu posso fazer pesquisa por WhatsApp? Olha, a gente não tem jurisprudência que fale sobre isso. Então, o ideal é que não se utilize. Nós ainda não temos nada que mencione questão de WhatsApp. Mas não é a jurisprudência não fala, não tem nenhuma legislação. Então, a nossa recomendação hoje é que não se utilize a pesquisa de preço por WhatsApp. Até mesmo porque o WhatsApp, ele vai ser um telefone de uso pessoal, não é um telefone de uso institucional. O seu telefone, o seu número de telefone é uma coisa sua, não é da universidade. No momento que você faz pesquisa de preço pelo e-mail, o seu e-mail é institucional, ele está ligado à universidade, é uma coisa da universidade, não é uma coisa particular sua. O seu e-mail não é particular. O seu e-mail, embora esteja no seu nome, mas é de propriedade da universidade, então é institucional. E o artigo 4º da portaria, ele não fala o seguinte: no caso de pesquisa de preço em publicações especializadas, deverá ser juntada aos autos a cópia da capa e da página pesquisada, ou alternativamente indicado o número da publicação e da página pesquisada. Nesse caso, existem revistas que elas nos fornecem preços, né? Existe o SINAP, por exemplo, como eu já coloquei. O SINAP, ele pode, inclusive, quando é utilizado a pesquisa de preço por SINAP, ele tem um código, tipo o código CATMAT. E quando você utiliza esse CATMAT, que você digita ele lá na página da Caixa Econômica Federal, você consegue pesquisar e verificar se o preço é aquele preço informado. 5. No caso de pesquisas de preço pessoalmente realizadas junto a fornecedores por meio de representante da administração, deverá ser juntado aos autos documento em nome da empresa contendo a data, o nome e a assinatura do responsável ou do representante ou responsável pelo fornecimento do material. Ou seja, você vai fazer pesquisa, você já leva o seu ofício, né? Geralmente a gente, por exemplo, a DICS, quando realiza a pesquisa de preço, nós fazemos, se for junto diretamente ao fornecedor, nós levamos ofícios, né? E o ofício, por exemplo, no material de expediente, que são mais ou menos uns 200 itens, né? Então, o fornecedor ele pode preencher o nosso ofício. Nosso ofício ele pode preencher, mas lá em todas as páginas ele vai assinar, ele vai colocar o CNPJ da empresa, né, para que aquela empresa, para que aquela pesquisa ela seja válida, correto? Ou então ele pode te fornecer em um papel timbrado da empresa, onde tenha a assinatura, o nome do representante, o CNPJ e a data que está sendo fornecida aquele orçamento. Ainda segundo a portaria 128, ela fala o seguinte, que o artigo 11, para as pesquisas de preços no mercado via e-mail ou por correspondência, deverão ser adotados os seguintes procedimentos. Eu estou enviando hoje, dia 17, uma solicitação via e-mail ou encaminhei um ofício. Pessoalmente, entreguei um ofício. Eu vou dar um prazo para o fornecedor me responder em 5 dias. 5 dias, ele não me retornou, eu vou ligar e eu vou reiterar o e-mail, vou encaminhar novamente, solicitando que seja observado. Decorrido o prazo de 20 dias da solicitação, né, o que eu posso fazer? Eu posso dar continuidade e eu vou pegar, vou demonstrar nos autos do processo, né, que eu tentei fazer a pesquisa de preço, não obtive resultado, não obtive resposta. Vou demonstrar que eu utilizei no prazo de 5 dias, mais 5 dias, eu reiterei novamente, no prazo de 20 dias eu não obtive nenhuma resposta. Isso vai substanciar a minha justificativa para a utilização de menos de 3 preços válidos.
Ou seja, da utilização de menos de 3 preços de referenciais diferentes. Então, você pode substanciar a sua justificativa, né, para a adoção de menos de 3 preços válidos. E aí nós temos outro posicionamento do TCU através da decisão 1108 de 2017. Não é admissível que a pesquisa de preço de mercado feita pela entidade seja destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, sobretudo quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado. É como a gente já mencionou. Você tem que fazer aquela análise crítica, mas do momento que você adiciona os valores obtidos lá naquela planilha, ela já vai fazer aquela análise crítica. Então, a nossa planilha, que foi elaborada pela DICS e disponibilizada lá no site, ela está de acordo com a IN 5 de 2017 e de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Ainda o posicionamento do TCU, ele fala o seguinte, que a administração realize detalhada estimativa de preços com base em pesquisa fundamentada em informações de diversas fontes, ou seja, uma cesta de fontes, uma cesta de opções de pesquisa de preço. Como, por exemplo, cotações específicas com fornecedores, contratos anteriores do próprio órgão, como eu mencionei. Podemos utilizar uma licitação que foi realizada pela própria Unifespa? Podemos. Contrato de outros órgãos e, em especial, os valores registrados no sistema de preços praticado no CIASG e nas atas de registro de preço, que foram aquelas 2 modalidades que eu mostrei lá para vocês de como fazer a pesquisa de preço, de forma a possibilitar a estimativa mais real possível em conformidade com os artigos 6º, inciso 9º, a linha F, e artigo 43, inciso 4º da Lei 866/93. Outra decisão que reforça a pesquisa de preço. Faça constar no processo licitatório, em caso de orçamento estimado por pesquisas de preço, os comprovantes da pesquisa, conforme dispõe o artigo 38, inciso 12º da Lei 866. De forma a permitir a verificação da data, da sua realização, as empresas consultadas e os preços fornecidos. Ou seja, toda vez que eu fizer pesquisa de preços, eu tenho que comprovar como foi que eu obtive aqueles preços, como foi que eu realizei a pesquisa de preços. Tudo isso deve estar substanciado no processo eletrônico. Eu gostaria de verificar se tem alguma pergunta. Por favor, se tiver pergunta referente à pesquisa de preço, encaminhar, que agora nós entraremos um pouquinho no plano anual de contratação. Outras pesquisas acerca outras perguntas acerca da realização da pesquisa de preço podem ser encaminhadas diretamente à DICS, através de e-mail da DICS, ou ainda através do telefone 7149-1034-1036. Nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.